O caminho que liberta, o caminho que cura, o caminho que prospera, o caminho que salva. Ele está no meio de nós. Ele está onde há fé. O caminho. Olá, tudo bem? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar? Eu sou Cleiton Soares, filho de Deus, responsável atualmente pela Igreja Cristã Caminho, e esse é mais um culto ao Criador online. Sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o dia, o horário que você, o senhor e a senhora irão acompanhar essa programação. Por isso, eu te peço a sua total atenção do início ao fim do programa. Hoje o tema da nossa palavra será as duas principais armas do mal para destruir o ser humano. Há de convir comigo que se eu estou numa batalha, se eu estou numa guerra, eu preciso conhecer as armas do meu inimigo para então enfrentá-lo e vencê-lo, não é verdade? O caminho, Jesus disse, resisti o mal e ele fugirá de vós. Então nós estamos em uma batalha, numa guerra diária, cotidiana, e eu quero te dar ferramentas nesse programa para poder você, o senhor e a senhora, vencerem o mal, porque ele existe. Ah, eu não acredito nisso. Há vários problemas que a pessoa não encontra explicações naturais porque são de ordem sobrenatural. Então nós temos que combater esse problema ou esses problemas no âmbito sobrenatural. Bem, eu sempre começo colocando à disposição das pessoas o nosso SOS espiritual. É um grupo de oração interdenominacional, independe da religião que você pratica, da denominação que você frequenta ou não. Mas se você quer ajuda, está sofrendo, gemendo, está perdido, perdida, sem direção, sem saber para onde ir, eu estou aqui para lhe apontar o caminho, que não é religião alguma, mas é Jesus. É isso mesmo. E se você quiser entrar nesse grupo, agora vai aparecer aqui no rodapé o link, né? Através do QR Code, você que tem como apontar o seu celular para a tela aí da sua Smart TV, se me vê por esse meio, ou quem está me vendo pelo celular, você vai ter, se me ver pelo YouTube, abaixo aqui na descrição do vídeo, o primeiro link é desse grupo de oração. E se me ver pela TV, você pode então pausar e apontar aí a câmera, né, do seu celular com o leitor do QR Code e conseguir entrar aí no nosso grupo. Basta respeitar as regras do mesmo e lá eu dou uma mentoria espiritual, faço acompanhamento espiritual, inclusive individual, mas a porta de entrada é através do nosso SOS Espiritual ICC. Bem, eu quero ir direto ao ponto hoje, as duas principais armas que o mal se utiliza, o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, para poder nos destruir. É o tema que você vai ver aqui abaixo agora. Eu não sei se você dispõe de uma Bíblia aí agora, se não, eu quero que você confira comigo os textos que vão aparecer na tela, as duas armas, né, do mal para nos destruir. Em Mateus 22, do versículo 37 ao 39, diz assim, acompanhe comigo com muita atenção, eu quero te pedir para fazer uma imersão comigo aqui, do início ao fim agora da palavra. Ei, senhora, dona de casa, se tiver aí agora na cozinha fazendo algo aí para os filhos, para o marido, se for possível se concentrar mais aqui. Eu não sei se você me vê de dentro de um ônibus aí pelo celular, de dentro de um carro. Eu não sei se está no ponto de ônibus esperando um carro que você chamou pelo aplicativo, se está no ambiente de trabalho de casa, mas eu peço uma imersão da sua parte, a sua total concentração, claro, à medida do possível. Porque a fé, que é uma das ferramentas, das armas para a gente combater o mal, vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o que eu vou lhe passar aqui hoje são duas chaves poderosas para você então aplicar no seu dia a dia e vencer o mal. Deus me deu essa direção ontem quando eu pedi para ele uma palavra para o culto de hoje. Preste atenção. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu pensamento. Algumas versões, entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento, preste atenção. E o segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Mateus 22, dos versículos 37 ao 39. Bem, aqui está o nosso texto-chave de hoje.
Os dois principais mandamentos ditos pelo caminho de Jesus são esses: amá-lo sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, e ao próximo como a gente mesmo. Consequentemente, as duas principais armas do mal, do inimigo de nossas almas, contra nós, imagem e semelhança do Criador, são: a primeira, nos afastar a criatura do Criador. E a segunda arma, nos afastar do nosso semelhante. Preste atenção, o mal, ele sabe que se nos afastar do nosso Criador e do próximo, do nosso semelhante, ele vence a batalha. Então eu quero ter como base aqui 2 textos auxiliares para poder seguir adiante. Eu quero que você preste muita atenção, porque no final da explanação aqui, eu vou te dar 2 tarefas. Ei, presta atenção, o problema é que as pessoas são muito religiosas, mas elas não praticam a palavra de Deus através de tarefas. Transforme tudo em tarefa. O poder da palavra de Deus está na prática, está na aplicação diária, no cotidiano. O primeiro texto é de Gênesis. Acompanhe comigo aí, aqui embaixo na tela. Gênesis. Esse foi o primeiro? Isso. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8. Aí fica a pergunta: o que eu faço, Cleiton, quando eu pecar? Primeiro, o que é pecado? Talvez você tenha uma noção religiosa, né, que aprendeu na religião que pratica, ou na denominação que frequenta. Ou talvez não, você não tem um discernimento correto do que é pecado. É uma transgressão a qualquer coisa que Deus nos orienta a fazer. É transgredir uma lei de Deus. Por exemplo, não está na Bíblia escrito, de forma assim explícita, que fumar, por exemplo, é pecado. Mas como que eu, Cleiton, sei que para mim é pecado? No meu entendimento. Porque eu, Cleiton, você e do outro lado, uma pessoa, um indivíduo, nós somos templo, morada do Espírito de Deus. Como que ele vai morar numa casa suja? Nós somos um corpo físico e também espiritual. É corpo, alma e espírito. Triunos. E se eu deterioro o meu corpo físico, não cuido dele, eu estou prejudicando também a habitação de Deus em mim. A morada de Deus em mim. Então por isso eu sei que é um pecado. Então eu estou te dando um exemplo muito simples para que você entenda. Pecado, o que é? E ele distancia a gente de Deus. Então uma das armas do mal para nos distanciar de Deus é fazer com que a gente viva pecando, desobedecendo o Criador. Agora, Cleiton, eu sou obrigado a fazer o que a Bíblia diz? Ninguém é obrigado a nada. Deus nos deu um livre-arbítrio, porém, o que a gente planta, a gente colhe, é uma lei natural da vida, não somente espiritual. Compreende? Então, a primeira arma do mal para nos destruir, nós que somos a imagem e semelhança do Criador, preste atenção nisso, é te fazer pecar, é me fazer pecar, porque o pecado afasta o ser humano do Criador. É uma espécie de traição, é como, por exemplo, eu trair a minha esposa, ela pode até me perdoar, mas a confiança não vai ser mais a mesma. O ser humano tem traído Deus aí ao longo da história, por isso ele enviou seu filho para morrer no nosso lugar, numa cruz, ressuscitar no 3º dia, para que todos aqueles que nele crescem, nesse sacrifício que o próprio Deus fez, fossem livres então do pecado, porque Deus sabe que desde a queda de Adão e Eva, a gente está mostrando esse texto aí, quando eles caíram em pecado, eles se esconderam de Deus, de lá para cá, Deus teve que criar um plano. Então fica a pergunta, o que eu faço, Cleiton, quando eu pecar? Não faço o que Adão e Eva fizeram. Pelo contrário, eles fugiram, aí que você tem que se aproximar. É como aquele filho que fez alguma coisa que não queria que o pai e a mãe soubessem, mas se ele quer o perdão do pai e da mãe, se ele quer a ajuda do pai e da mãe, a compreensão do pai e da mãe, quem é mãe, é pai, está acompanhando a programação, entende bem essa linguagem, ou você que é filho ou filha, ele tem que ir até o pai e a mãe, confessar ali o erro que cometeu, a falha que cometeu, para poder então ter a compreensão deles.
E o perdão deles ajuda deles. Então, primeira arma do mal para nos destruir. Nos separar do Criador. E como que ele faz isso? Nos fazendo pecar, transgredir as leis do Criador. Então, como proceder para combater essa arma, Cleiton? Errou, falhou, desobedeceu o mandamento de Deus? Isso eu estou falando para quem quer ser feliz e está infeliz no momento e quer uma saída para encontrar felicidade. Você já tentou de tudo, por que você não tenta agora seguir esse caminho que eu estou lhe apresentando? De obedecer os conselhos desse livro chamado Bíblia. Não de homem, de padre, de pastor, de bispo, missionário, seja lá a nomenclatura que os líderes religiosos usam hoje em dia. Não, obedecer a palavra. Claro, no final aqui eu vou convidar as pessoas a participarem de reuniões conosco no local presencial. Você, aonde estiver no mundo, no Brasil, aí, em Minas Gerais, você deve buscar um local ali que você veja credibilidade em alguém que está à frente do trabalho para poder seguir esse caminho que é Deus, que é Jesus. Não é uma religião, mas é importante você se congregar, se juntar como igreja em um local para poder você então fazer o que eu vou lhe orientar agora com relação à segunda arma que o mal se utiliza para nos destruir. Você vai ver o segundo texto auxiliar agora. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Bem, a segunda arma do mal, com base lá no nosso texto principal de hoje, é afastar uma pessoa da outra. Você já reparou? O que aconteceu nessa, eu não sei se posso falar na plataforma do YouTube, pandemia que nós enfrentamos aí? Houve um afastamento dos seres humanos em todo o planeta, como nunca antes se tinha visto na história. Não é verdade? Eu não estou aqui com, teorias da conspiração. A gente está falando do mundo espiritual, que interfere no mundo físico. O mal, inclusive, atrapalhou no trabalho das igrejas institucionais, nas denominações onde as pessoas se ajuntavam como igreja. E muitos não estavam preparados para se reunir como igrejas em casas. E até mesmo nas casas não podia se fazer aglomeração nem com a família, não é verdade? Muitos não estavam preparados para poder ser igreja dentro de casa, marido, mulher, os filhos. E tiveram que se treinar para isso, a gente teve que se readaptar como igreja. Porque a verdade é que igreja são duas ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus. Há muito tempo que eu já vinha pregando o seguinte, já reparou quando você vai numa praça de alimentação no shopping? Eu ficava impressionado com o que eu via. Às vezes, marido e mulher ali, namorados, na mesa ali, na praça de alimentação, cada um com o celular na mão ali, um de frente para o outro, e não interagindo um com o outro. Às vezes, famílias reunidas numa mesa ali, numa praça de alimentação no shopping, e cada um no seu celular. E não interagindo entre eles. O mal já vem trabalhando para afastar as pessoas umas das outras faz tempo. A tecnologia tem um lado bom? Sem dúvida nenhuma. Porém, o problema não está na ferramenta que é a tecnologia. Esse mini computador que se tornaram os nossos celulares de hoje, né? Essa tecnologia aqui do estúdio. O problema é que o mal sempre tem se utilizado da capacidade até do ser humano de criar coisas para nos ajudar, para poder nos prejudicar. E a segunda principal arma do mal para nos destruir é afastar umas pessoas das outras. Inclusive, ele atuou forte agora nesse momento que enfrentamos aí em todo mundo para afastar as pessoas mais do que nunca. Você linkou com o primeiro texto, o que eu estou falando até agora? O primeiro e o segundo principais mandamentos, amar a Deus, o Criador, sobre todas as coisas, e ao próximo como a gente mesmo. Então, as duas principais armas do mal para nos destruir é fazer com que a gente quebre esses dois mandamentos principais. Jesus, o caminho, diz que esses dois principais mandamentos que eu citei no início, no primeiro texto, a lei se resume nisso. A lei que o ser humano deve seguir para agradar a Deus. O mal, sabendo disso, ele tem trabalhado pesado para nos afastar do Criador e uns dos outros. Como então, Cleiton, vencer isso aí? Ó, essa arma do mal. Como ser igreja? A gente precisa se reinventar e aprender a nos reunir como igreja de toda e qualquer maneira que pudermos, em casas. Sabe? Seja ali numa varanda,
num quintal, quando não pudermos ir a um templo, né? Mesmo que o verdadeiro templo seja uma pessoa, mas ao local ali que nos reunimos como igreja. A gente precisa interagir com outras pessoas. Se isso não fosse verdade, o próprio Jesus, o caminho, não teria falado isso. Que o segundo grande mandamento é amar o próximo como a gente mesmo. Como que a gente é igreja, pessoal? Como que a gente se torna igreja? Interagindo com os outros. E a gente vai conviver com o erro dos outros, com falhas dos outros, pecados dos outros. A gente vai ter que relevar muita coisa, perdoar. Não julgar para não sermos julgados, perdoar para sermos perdoados. É nessa convivência uns com os outros que a gente pratica o que Jesus, o caminho, ensinou. E a gente se torna uma verdadeira igreja. Compreende? Por isso, mal sabendo disso, tem separado tantas pessoas. Hoje, aquela cena, né? Que até num dos nossos cultos aqui, um dia a gente colocou na tela aqui, a família atualmente está sendo o seguinte: as pessoas não se sentam mais à mesa para comerem juntas e conversar. Isso é raro. As pessoas, elas na hora de comer, cada um está comendo num cômodo da casa, ou às vezes até no mesmo cômodo da casa, mas cada um comendo com um celular, um aparelho desse nas mãos. O mal está trabalhando dentro da sua casa. A interação sua, mãe, sabe, com seu filho, seu pai com seu filho, dentro de casa tem sido difícil. Porque ele não sai da frente disso aqui, ou de um PC, de um notebook, de um tablet, não é verdade? De uma Smart TV. Pessoal, o mal, ele é inteligente. Se você pensa que ele não é, você está muito enganado, muito enganada. Eu quero te convidar agora para a gente invocar o Criador juntos aqui. A gente vai preparar um fundo musical suave para o ambiente ajudar, para você, sabe, fazer um exercício de concentração, se puder fechar os olhos comigo, e a gente conectar-se à fonte, que é Jesus. Para essa fonte, então, fluir rios de águas vivas dentro de nós, como ele disse, para nos lavar, nos purificar dessa intoxicação que a gente está tendo todo dia com as mídias sociais, sabe, com tanto barulho. Desenvolva o hábito de ter momentos de silêncio, para ouvir sua consciência, para ouvir o Espírito de Deus. Isso mesmo, o Espírito de Deus fala com a gente através da nossa consciência. Não uma voz audível, mas, sabe, uma percepção do que a gente deve ou não fazer. Exercita isso. São tantas vozes que a gente tem ouvido nesse mundo e desviam a gente de ouvir a principal voz, que é a do Criador. É o que ele fazia lá no Éden, na viração do dia. Sabe, no findado dia, ali no início da noite, sempre falava com Adão e Eva. E essa conexão foi se perdendo ao longo, sabe, da história. Então aprenda isso. O mal trabalha para nos distanciar do Criador e uns dos outros. Como combater? Pequei? Eu não vou fugir de Deus como Adão e Eva fizeram. Aí é que eu vou até Ele. E a outra coisa a se fazer? Como ser igreja? Como me conectar com as outras pessoas? Aí você tem que buscar um local para se reunir como igreja. E você precisa se conectar com pessoas para ser a verdadeira igreja. Para praticar o verdadeiro cristianismo. Pense nisso. As duas tarefas que eu vou te passar, os dois exercícios para você praticar. Se for possível, até toma nota e aplica. Procura criar um hábito. Não pode ser uma coisa imposta, mas cria um hábito, como você tem um hábito de alimentar o seu corpo, de manhã, de tarde, de noite, café da manhã, almoço, jantar. Cria um hábito, escreve aí. Se você vai acordar 15 minutos antes, todo dia antes de trabalhar, para ler um capítulo ou dois da Bíblia e meditar sem pressa. E conversar com o Criador, ter conexão com Ele, sem interferência de um homem, de um padre, de um pastor, seja lá quem for. Sabe, falar em secreto com Ele, como Jesus o caminho ensinou, para a gente ir no quarto, fechar a porta, em secreto falar com Ele, Ele nos atender. Ou até mesmo no horário de almoço, ali no ambiente de trabalho, cria esse hábito, separa já hoje, se você me vê no domingo, ou independente do dia, uma Bíblia, ou tenha um aplicativo da Bíblia no celular, para no horário de almoço, no trabalho, você ler. Cria esse hábito. Segunda tarefa, se reconecte mais essa semana com seus filhos. Cria também um momento para você estar com eles para tudo. Tudo. Desliga os aparelhos em casa. Você mãe, você pai. Para não ouvir nenhuma outra voz, mas ouvir a voz do teu filho, da tua filha. E eles também ouvirem a tua voz. Desliga tudo. Cria também esse hábito, é a segunda tarefa. E essas tarefas são simples, é só você planejar. Ah, eu não tenho tempo. Não venha com essa conversa. Você tem tempo para tudo. E vai falar que não tem tempo para poder ler a palavra, para poder estar com seus filhos.
Se reconecte ao máximo que você puder com as pessoas que você ama. E sirva elas. Você servindo essas pessoas que são próximos. Quem é o próximo, Cleiton? É o mais próximo de você. Sua esposa, seu marido. Sirva sua esposa, sirva seu marido, sirva seus filhos. Sirvam seus pais, filhos. Se conecte com pessoas que têm os mesmos princípios, o mesmo caráter que o seu. E sejam essa igreja orgânica verdadeira na terra. Assim a gente vai estabelecer o reino de Deus e expulsar o império das trevas da nossa vida, da nossa família, da nossa sociedade. Tá bom? Espero que tenha valido a pena você estar comigo até agora. Eu quero te convidar agora para a gente se conectar com a fonte, a gente se conectar com o Criador. Vamos orar? Se puder, feche os olhos. Se não puder, não tem problema. Mas se concentre, nem que seja em pensamento. Se conecta com o autor da vida agora para ele mudar a sua vida. Meu Pai, eu preparei essa palavra ontem, depois que o Senhor me falou para eu transmiti-la hoje para as pessoas. Com todo amor, com todo carinho. Meu Deus, eu tenho certeza que uma vez que essa pessoa transformar a palavra de hoje em tarefas no seu dia a dia, a sua vida vai mudar. É impossível não mudar. Não tem como não mudar. A aplicação da tua palavra transforma as vidas. Primeiro através da nossa vida, porque não tem como eu ajudar ninguém se eu não me ajudar primeiro. Meu Deus, perdoa os nossos pecados. Ó meu Pai, nosso Pai, nos lava com o sangue de Jesus, que o Senhor sacrificou naquela cruz para nos salvar de nós mesmos, dos pecados que sempre cometemos. Nos reveste com a sua completa armadura, nos blinda para que nós possamos vencer as batalhas diárias, essa guerra, até a nossa partida, encontro com o Senhor, na eternidade ou até a vinda de Jesus para nos buscar. Meu Deus, nos ajuda a vencer o pecado todo dia, nos ajuda a nos conectar com o Senhor todo dia. Renova as nossas forças. O Senhor é a nossa força. Nos ajuda, meu Deus, a nos reconectarmos com o nosso próximo, que são os mais próximos primeiro. Nossa família, verdadeiros amigos, mesmo que sejam poucos. Para nós também cumprirmos esse segundo mandamento, que é amar o próximo como a gente mesmo. Oh meu Deus, eu lhe agradeço por essa palavra, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Em todo o mundo, em todo o Brasil, em toda Minas, aqui em Sete Lagoas, aonde esse programa chegar. Nós oramos antes, meu Deus, de fazer o programa aqui, para esse objetivo ser alcançado. Acha sinceridade na minha oração. Vidas sejam alcançadas e transformadas através dessa programação. O Senhor conhece as minhas intenções. O Senhor sabe o que arde dentro de mim, o meu desejo. Que é de ajudar as pessoas a serem menos religiosas. Aquela religiosidade vã, que até afasta uma pessoa da outra, que cria um preconceito religioso, que uma pessoa de uma religião não se dá com outra de outra religião. E tornar as pessoas mais espirituais, mais espiritualizadas, mais conectadas com o Senhor, de forma pura e simples. E claro, quem é assim, mais espiritualizado, mais espiritual, vai se conectar melhor com os outros. A gente vai ter famílias melhores, uma sociedade melhor. Meu Deus, em o nome de Jesus, eu ligo essa oração aqui na terra e seja ligado nos céus. Está escrito que o que 2 ou mais pessoas concordassem a respeito de qualquer coisa que pedissem crendo, o Senhor que está nos céus concederia. Então nós concordamos com isso, meu Deus. Nos ajuda a vencer o mal nessas duas premissas. Nos conectar mais com o Senhor e nos conectar mais com o próximo. Então, meu Deus, a gente ser a verdadeira igreja aqui na terra. Nós vamos estabelecer o teu reino. E vamos dissipar o império das trevas. É o que nós profetizamos e quem crê concorda com isso. Diga amém. Bem, é isso, gente. Eu tenho certeza que esse programa de hoje ajudou e vai ajudar muita gente. Então eu quero pedir a sua doação espontânea. Deus ama quem dá com alegria. E se Ele ama, Ele cuida. Concorda comigo? Também uma oferta de fé. Quem sabe você está com uma necessidade. O valor que você tem em mãos e não resolve o seu problema.
Você tem fé de doar? E Deus, se agradando disso, Ele não vai te desamparar. Ele dá sementes àquele que semeia. Ele aumenta a sementeira para você prosperar mais e também plantar mais. Você quer plantar a sua semente de fé? É a imagem aí da nossa conta oficial da Igreja Cristão Caminho. Se você está vendo pela Smart TV, você pode agora tirar uma foto aí, printar, ou printar aí do seu celular também, se estiver com ele. Ou então você pode apontar o seu celular com leitor de QR Code para esse QR Code que está aparecendo aí na tela de sua TV, né? Se você me vê pela Smart TV. Primeiro abre o seu aplicativo da sua conta bancária. Aí lá você aponta aí para o QR Code, vai direto para a conta da Igreja Cristão Caminho, faz a sua doação, a sua oferta espontânea, a devolução de um dízimo. Você sabe para onde que tem ido os dízimos, ofertas e doações que você apresenta aonde você frequenta? Você tem tido confiança em doar, ofertar e dizimar aí? Na Igreja Cristão Caminho, a proposta é diferente. Todo mês eu presto conta para onde vão as doações, dízimos e ofertas. Quem doa sabe para onde vão as doações e também quem oferta e dizima. Então, você está sendo convidado a participar desse trabalho conosco. Eu tenho certeza, se você suprir a necessidade da obra dele, ele vai suprir as suas. Bem, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e mais um culto ao Criador Online. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. O caminho que liberta. O caminho que cura. O caminho que prospera. O caminho que salva. Ele está no meio de nós. Ele está onde há fé. O caminho.